Olá amigos, meu nome é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e hoje vou conversar aqui sobre as dúvidas do colega José Boulos. O José Boulos ele informa aqui que ele gostaria de entender melhor o que são esses campos do Smith que fica aqui no canto inferior direito e o que significa quando essas bolinhas elas ficam nas cores amarelo, vermelho ou azul. Então tá, vamos lá. Essa parte aqui da tela, ele apresenta aqui alguns campos que você pode escolher aqui de acordo com o seu gosto pessoal, né? O Smith já traz muitas informações aqui e algumas podem ser mais ou menos úteis para você. Vamos analisar aqui as informações padrão. Primeiro deles, ele fala o total de grãos da receita. Eu acho essa informação bastante importante, porque eu sei que o meu equipamento, por exemplo, para esse que está selecionado nessa receita, ele suporta no máximo 6 quilos de malte. Então, se essa informação aqui estiver acima de 6 quilos, né, para uma determinada receita, eu vou ter que ajustar. Eu vou ter que diminuir a litragem ou fazer uma receita mais leve, porque eu sei que minha panela não vai suportar. Esse indicador azul, ele daria aqui uma informação dizendo se ele está muito ou pouco. Só que o B-Smith eu ainda não consegui entender ou simular para esse campo total de grãos um valor que ele reclame, que ele diga que está vermelho ou azul. Então veja que essa receita que está aqui, por exemplo, ela está totalmente desqualificada numa receita, ela está errada, está totalmente desproporcional. E para grãos aqui, o B-Smith não falou nada. Se eu pegar, por exemplo, aqui o grão base, o Pale Ale, e colocar aqui ó, 200 quilos para essa receita, ou 2 toneladas, por exemplo, ó, tá aqui com 2 toneladas ele continua azul, ele não fez nenhum tipo de cálculo. Então veja que para este campo, né, o cálculo que tem aqui, acho que ele é inexistente, sempre vai ficar azul, ok? O próximo é total de lúpulos. Total de lúpulos também é importante, porque me ajuda a ter uma noção aí, quando a gente faz uma lupulagem bastante quebrada, né, com meia hora, com 20, com 15, 5, 10 minutos, 0, 5 minutos, 0 minutos, aí você tem uma noção do total de lúpulos aí da tua receita. Então eu também acho bastante interessante ter esse em campo aqui. Inclusive isso me serve para ter uma análise do meu trube que eu vou ter aí no final, se eu vou conseguir fazer um bom whirlpool ou não. Ele também não, independente da quantidade que você coloca, eu não consegui simular outra cor senão azul. Eu posso vir aqui ó, também ó, em lúpulos, está 270 gramas, está um absurdo. Eu posso botar aqui, por exemplo, ó, 100 quilos, 100 kg de lúpulos, está lá 100 quilos, ele continua azul. Posso colocar apenas 1 grama e ele vai continuar azul. Marcou 17 porque já tem mais um aqui para fervura, né? Então essa taxa de lúpulos aqui ele também não consegui simular. O próximo é relação ao amargor, densidade. Isso aqui eu acho interessantíssimo, principalmente quando eu trabalho com alguns ingredientes que alteram a percepção de amargor, como malte ácido, como o próprio ácido, ácido lático, ácido fosfórico, ou como centeio, que também aumenta a percepção. Então, quando eu faço uma IPA normal, eu gosto de uma razão IBU-SG 1 cravada. E quando eu vou fazer, quando eu uso algum tipo desses adjuntos que eu falei, né, malte acidificado, centeio, eu deixo essa relação um pouquinho mais fraca, um pouquinho mais suave, porque eu sei que esses elementos eles aumentam a nossa percepção de amargor. Então isso aqui é interessante para a gente trabalhar uma receita aí de IPA. Vamos simular aqui como se essa receita aqui fosse uma IPA. Deixa eu botar alguns valores mais lógicos para a gente ver aqui como é que ficaria. Então vou colocar aqui, por exemplo, 4 kg de Pale Ale e vamos colocar aqui umas 30 gramas de Hallertau, né? Para amargor, deixa eu ver aqui, fervura, eu estou aqui com 8 IBU. Então veja que a minha razão agora, IBU densidade, né? Ela está de 0,3. Eu estou vendo que é uma cerveja bastante suave, uma cerveja com pouquíssima percepção de amargor. Se fosse uma IPA, vamos, por exemplo, passar isso daqui, ó, esse da fervura, que é bem leve. Vamos adicionar aqui um lúpulo comum numa IPA. Vamos pegar aqui um Columbus, por exemplo, e vamos colocar aqui tipo 25 gramas de Columbus. Veja agora que a razão IBU ficou praticamente 1, praticamente aquela relação que eu falei que eu gosto bastante, olha. Ok? Então esse aqui a gente usa bastante para esse tipo aí de trabalho. O próximo é aqui a densidade pré-fervura, né? Esse valor aqui é interessante, não precisa nem me mostrar aqui, porque eu gosto dele quando ele sai na receita. Então, quando a gente imprime aqui as instruções da receita,
ela sai aqui, ó, a densidade pré-fervura na receita. Então na tela não é muito importante, mas quando eu estou braçando sim, porque eu gosto de corrigir ali na minha panela de fervura, ou colocar um pouquinho mais de água, ou diminuir o meu esparge, para eu conseguir ter maior precisão aqui em relação à minha receita. Então aqui na tela não me é muito útil, mas na minha receita é. Eu poderia simplesmente tirar ele. Depois eu vou ensinar a fazer isso. Aqui eu também tenho informação de gravidade após a fermentação secundária, então para quanto que essa receita é esperada. É interessante nível de planejamento para você ter uma noção de quão seca vai sair sua cerveja, né? Por exemplo, se você estiver fazendo uma saison, você vai ver que esse número aqui vai baixar bastante, vai ficar ali perto de 1000, 1002. Depois, esse campo aqui, ó, que ele permite adição, ó, esses três aqui, ó, são valores que você vai informar depois que a sua cerveja estiver pronta, né? Ou durante a elaboração. Por exemplo, aqui a gravidade que foi apurada ao término da fermentação. E aí sim aqui os indicadores começam a fazer sentido. Então, quando você colocar um valor que é totalmente atípico ou impróprio para aquilo lá, ele vai dar o alerta vermelho. E quando você coloca o mouse em cima, ele dá uma indicação, olha, para este campo, a gravidade, a faixa normal é entre 1000 e 2000. Não deve estar aparecendo aí, mas é a continuação aqui dessa dica da tela. Ok? Então ele vai indicar que o valor é 1000, 2000 e nunca 100. Então vamos dizer que a gravidade que eu apurei lá foi 1012, por exemplo. Quando eu coloco 1012, o valor já fica dentro do azul. Quando ele passa só um pouquinho, por exemplo, 1000 e... Deixa eu pegar aqui, ó, 1013. Quanto que ele falou? De 1000, 2000, né? Da final. Vamos botar aqui 2000. Ah, ele está dizendo que é 1200. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1201. Ele já está no vermelho. Se eu coloco 1190, veja que ele está no amarelo, ele está quase no limite, ok? Então ele tem essa possibilidade de fazer um alerta que está meio estranho, já está quase no limite. Então vamos dizer aqui que a gravidade foi 1010, já está dentro do limite. A mesma coisa aqui para a gravidade final medida, né? Quanto foi a gravidade final lá no término da sua fermentação. Então 2000 é um valor absurdo, vamos dizer aqui que foi 1005, por exemplo, e ele vai ficar dentro do valor. Veja aqui que também para volume do lote apurado, ele não faz um cálculo inteligente, né? Eu coloquei aqui 500 mil litros, né? E ele está falando aqui que esse valor aqui está normal. Ok? Vamos dizer que no final eu consegui 20 litros de cerveja pronto. E aqui o último campo que ele coloca aqui como padrão é o custo da sua receita. Também interessante para você ter uma noção de quanto você está gastando na sua receita. Para esse custo funcionar, em cada um dos seus ingredientes você tem que ter o valor do custo dele. Para esse ingrediente que é semente de coentro, está aqui, ó, 25 centavos a grama da semente de coentro. E você pode passar aqui as vistas e ver se algum deles está ou sem valor ou com valor incondizente ao que você está usando aí na sua receita. Para você alterar, eu acho mais interessante você ir lá nos seus ingredientes, grãos por exemplo, e para cada um deles colocar o valor dos grãos e deixar pré-cadastrado. Assim, quando você for usar, ele já vai receber os valores daqui. Então, por exemplo, suponha que você foi comprar lá o malte o Amber da Multons e você pagou lá R$ 20 o quilo dele. Você vem aqui e escreve R$ 20 o quilo. Eu acho que esse malte aqui está na faixa de uns R$ 15 o quilo. Então, quando você faz isso, ele já fica registrado. Quando você for usar esse malte na sua receita, adicionar Amber da Multons, ele já vai trazer aqui o valor dele, R$ 15 o quilo do malte, ok? Vamos ver aqui, continuar. Agora sim, vamos falar agora um pouquinho sobre a seleção dos campos. Que outros campos eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma infinidade de campos que são ou dados que ele traz de algum tipo de cadastro ou dados que foram calculados. Então o BSmith traz aqui uma infinidade de informação. E é difícil dizer assim, qual é o melhor ou o mais adequado, porque para cada um vai estar usando isso de alguma forma diferente, né? Então, deixo aí que você escolha, de acordo com a sua necessidade, o campo que você achar interessante. Para você adicionar, basta clicar num campo, clicar adicionar e ele vai trazer aquele campo para lá. E para excluir o campo da seleção, né, daqui da tabela, clica no campo e coloca remover. E você também pode mudar a ordem aqui dos campos, né, como eles são apresentados na receita. Basta clicar e escrever mover para cima ou mover para baixo, que você vai mudar a ordem deles aqui na lista. Ok?
É isso aí, pessoal. Um forte abraço para vocês e até a próxima videoaula aí. E fico à disposição para receber perguntas e dúvidas para a gente fazer a nossa próxima videoaula. Se você curtiu, dê um joinha e compartilhe entre as suas redes sociais. Um abraço e boa cerveja!